Olá, meus amigos! Como é bom estarmos juntos. Estamos aqui mais uma vez e você sabe para quê? Para trazer para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Chegamos nos nossos devocionais no livro de Salmos, chegamos ao Salmo 51, sobre refúgio na rocha mais alta. Então hoje vamos refletir no Salmo 61 e descobrir como Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza em tempos de aflição. O Salmo 61 é uma oração de Davi clamando por socorro e encontrando em Deus um refúgio seguro. Esse devocional vai conduzir você a compreender como confiar no Senhor em meio ao cansaço, às crises e à solidão, como também aprender a descansar na rocha mais alta que nós mesmos, o Senhor. Nesse devocional, você vai aprender o significado espiritual do Salmo 61, como buscar refúgio em Deus em tempos de angústia, a importância da oração sincera e da confiança no Senhor, como aplicar o Salmo 61 na sua vida diária. Veja que o versículo 2, o salmista nos diz: desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Vamos então apreciar a leitura desse salmo, um salmo curto de 8 versículos. Como sempre, eu faço opção pela versão NVI, a nova versão internacional. Diz assim o salmo: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono, diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Qual é o contexto desse salmo maravilhoso? Então, o Salmo 61 é atribuído à autoria a Davi e reflete um momento de grande dificuldade e exílio em sua vida. A tradição e a maioria dos estudiosos bíblicos acreditam que ele foi escrito durante a rebelião de seu filho Absalão, quando Davi precisou fugir de Jerusalém. Absalão, filho de Davi, liderou uma revolta contra seu pai, forçando Davi a fugir da cidade e buscar refúgio. O salmo expressa a dor e a saudade de Davi por Jerusalém, o lugar de adoração a Deus e do seu trono. Esse salmo nos mostra um clamor por refúgio. Davi clama a Deus por proteção e segurança, pedindo para ser levado a um lugar alto e seguro, como uma rocha que o proteja dos seus inimigos. Esse salmo nos mostra também a confiança em Deus. Apesar do sofrimento, o salmo revela a confiança de Davi na fidelidade e no poder de Deus para livrá-lo daquela situação atual, daquela situação difícil. Então, como eu disse, esse contexto histórico, Davi fugindo da rebelião de Absalão, ele escreve esse salmo maravilhoso. O estilo desse salmo é uma linguagem e o tom do salmo são consistentes com a poesia e a experiência de Davi como rei, como guerreiro. Em resumo, o Salmo 61
é um salmo de Davi, escrito durante seu exílio forçado, provavelmente por causa da rebelião de Absalão. Expressa seu clamor por refúgio, proteção e restauração em Deus. Davi, em momento de aflição, clamando por socorro divino. E ele usa essa expressão que a gente chama metáfora, a rocha mais alta, simbolizando aí um lugar de segurança, um lugar de firmeza. Mas vamos refletir um pouco sobre esse salmo. O que a gente aprende? Nós temos aqui nos versículos 1 ao versículo 2 um clamor sincero diante de Deus. Então Davi clama a Deus nesses versículos. Ele começa esse salmo: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Então ele começa esse salmo com esse clamor sincero. Na situação angustiante, aflitiva que ele está vivendo, ele encontra forças para se dirigir a Deus. E ele entende que essa oração tinha que ser uma oração intensa. Por isso que ele chama de clamor. Ele não está apenas orando, está também orando, mas com intensidade. É um clamor, é uma voz pedindo súplica a Deus, pedindo proteção a Deus, pedindo direção a Deus. Nos versículos 3 a 4, nós vemos Davi mostrando que encontra seguro, um refúgio seguro no Senhor. Veja que ele diz, olha, tu és o meu refúgio, tu és uma torre forte contra o inimigo, e para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Davi entende que meio aquele turbilhão, aquela perseguição, aquele motim, ele pode encontrar refúgio na pessoa de Deus. Ele sabe que Deus é essa torre forte que o protege de todo e qualquer inimigo. E ele tem um desejo de habitar na tenda de Deus, estar na casa do Senhor, porque ele sabe que vai se refugiar e vai encontrar um abrigo. E ele usa essa metáfora, né? O abrigo das tuas asas. Ele está se referindo como uma ave mãe que protege e agasalha os seus filhos debaixo das suas asas. Ele está usando essa figura de linguagem que ele se sente protegido, acolhido, aconchegado por Deus. Mesmo diante daquela situação, ele sabe que Deus é o seu abrigo seguro, que Deus é o seu aconchego, que é a sua proteção e que ele vai encontrar acolhida por Deus, com certeza. Nos versículos 5 a 8, nós temos aqui a promessa de fidelidade e de confiança. Ele começa no versículo 5 dizendo: pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concede aos que temem o teu nome, prolonga os dias do rei, para sempre esteja em teu trono, diante de Deus, envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. E ele termina esse salmo de uma maneira maravilhosa, com louvor, com gratidão, com celebração. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Então esse é o roteiro do Salmo 61. Nos 2 primeiros versículos, um clamor sincero diante de Deus. Nos versículos 3 a 4, Davi expressa que encontra refúgio seguro no Senhor. E nos versículos 5 a 8, ele mostra essa promessa de fidelidade de Deus e confiança na pessoa e no caráter de Deus. Quais as aplicações práticas para o Salmo 61 para a nossa vida? Como aplicar o Salmo 61 em tempos de crise pessoal? Esse salmo vai nos orientar a fazer isso. É entender que diante de crises pessoais, diante de adversidades, nós podemos recorrer a Deus. E esse fator de recorrer a Deus pode ser com súplica, com clamor, como Davi fez. E nós temos certeza que Deus vai ouvir a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor. Vemos aqui também a importância de buscar refúgio em Deus antes de qualquer outra coisa. Muitas pessoas
no momento de dificuldade, vão buscar ajuda dos amigos, isso não é errado. Vão buscar ajudas das suas influências, isso também não é errado. Mas a melhor e maior ajuda, a ajuda certeira é em Deus. Buscar refúgio no Senhor. Saber que antes de qualquer coisa o Senhor nos protege, nos guarda, nos ouve. E nós podemos ver aí vários exemplos práticos de pessoas que diante de situações calamitosas, adversas, buscaram refúgio em Deus, encontraram direção, encontraram conforto, encontraram segurança e livramento. Esse Deus não falha, esse Deus de Davi é o mesmo Deus nosso que está do mesmo jeito à nossa disposição, com o intuito de nos proteger, de nos refugiar e de nos acolher. Então eu convido você a clamar com força, com fé e confiança em Deus, como fez Davi. Se você está passando por dificuldade, faça isso. Use esse recurso maravilhoso que é a oração. Peça que o Senhor seja o seu refúgio para todos que ouvirem, esse devocional. Envia isso para eles e peça que eles também se dirijam a Deus, clamando, pedindo socorro, pedindo refúgio. E você faça o mesmo. Ajude também os seus amigos que estão passando por dificuldades para que façam isso. E ore. Pegue esse Salmo 61, ore, destaque algum versículo que fala ao seu coração e coloca isso diante de Deus. E deixe orar por você. Pai bondoso, mais uma vez eu me dirijo a Ti nos méritos de Jesus. Como sempre eu encerro esse devocional pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua graça, o Teu amor, a Tua provisão e providência para a vida dos Teus servos que têm investido esse tempo para ouvir essa palavra que vem do teu coração para o coração deles. Muitos deles estão passando por dificuldades conflitantes, por situações que fogem do seu querer, situações calamitosas, vivendo adversidades. Ó Deus, que eles encontrem força para orar, para clamar. Que o Senhor, eu sei que o Senhor ouve, que o Senhor responda. O Senhor conceda livramento, que o Senhor conceda direção, conceda esperança e faz com que essas pessoas sintam a Tua paz que excede todo entendimento. Eu sempre peço para o Senhor curar essas pessoas que estão enfrentando dificuldades na área da saúde, estão com enfermidade, cura. Às vezes são enfermidades emocionais, cura a ansiedade, cura a depressão, cura a síndrome do pânico, cura todas as doenças emocionais. Traz cura por completo, Pai. Entra com providência os Teus servos que estão passando necessidade, supre a necessidade de cada um deles. Nos ajude a encontrar conforto e consolo de um amigo, a encontrar incentivo, a encontrar abrigo nos ombros de algum amigo. E derrama o bálsamo do Teu Santo Espírito para que eles experimentem a Tua paz, o Teu amor. Entra com providência nas causas que estão na justiça, para que essas causas possam ter um desfecho favorável aos Teus servos, Pai. Seja o justo juiz dele. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou ao seu coração, compartilhe com o seu amigo. Não esqueça de dar sua curtida, de fazer seu comentário, de inscrever se você não é inscrito e ative os sininhos para receber as nossas notificações. A minha oração é que Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso. Muito obrigado aí pela sua preferência, pelo seu tempo empreendido para ouvir essa palavra do coração de Deus. Amém.